Gama, Moçambique, será que esta situação de Moçambique fica beliscada ou o diálogo vai continuar, o diálogo vai prevalecer? Porque estamos a ver ações quase que melindrosas. Vimos aí caminhões queimados, houve pequenas interdições sobre a legalização do partido de Mondlane por causa da denominação do partido, mas pronto, será que este diálogo que começa será beliscado ou irá a bom porto? Gama. Não, veja que o processo eleitoral teve uma fase que é aquela das manifestações, as contestações. As eleições já passaram, foram legitimadas pelas instituições. O Venâncio estava num momento que estava a ser ameaçado e chantageado com processos criminais a lhe imputarem a responsabilização pelo que ocorreu nas manifestações. Houve período da semana passada que atenuaram as manifestações, teve o diálogo frente a frente com o presidente Chapo. Isto indica que estão numa nova fase, que ele já não vai liderar manifestações, vai para uma fase que é mesmo de negociações diretas com as autoridades e propor aquilo que ele tem estado a defender, que as vítimas destas manifestações sejam assistidas pelo Estado e, com isso, também uma amnistia para todos. É o que ele pode fazer e pensamos nós que o governo vai acatar isso porque ele está interessado também, o Chapo vai estar interessado em governar em paz, sem contestação, sem alguma pressão social. E com isto, Moçambique vai ter um outro caminho, né? Embora que é um país que as manifestações são constantes, é uma coisa normal que lá acontece qualquer coisinha, tipo, manifestação dos médicos, enfermeiros. Então, isso não vai deixar de acontecer. Agora, aquelas manifestações contra o processo eleitoral praticamente estarão cessadas. E o Mondlane vai precisar de concorrer às próximas eleições, vai precisar de fazer a sua imagem para não ser também conotada só como alguém que não tem ideias, que só está a fazer liderar protestos por liderar. Então ele tem que mostrar agora aqui uma imagem de um líder de Estado que abraça o diálogo, já provou que tem o apoio popular e que dirige, e é capaz de dirigir as massas. Então vai para essa nova fase que é de estar perto do poder, ter um contacto direto, como ele já tem com o Chapo, para resolverem agora as coisas ou todos os assuntos que os dividem a alto nível. Uhum, uhum. Sebastião, como é que tu estás a ver este andamento de Moçambique? Gama acaba de dizer que não há mais possibilidades de Mondlane conduzir as manifestações de facto. Agora ele comprometeu-se em seguir uma via da pacificação e achamos nós que é inteligente a decisão de Mondlane. Mas vemos ainda uma parte do país, isto é, próprio da parte da cidadania, renitente, embora que dentro da Frelimo parece que existem duas alas. Há quem diz que Chapo não deve avançar, não deve continuar com as negociações com o Mondlane, mas por outro lado as instituições deram abertura a que Mondlane avance de forma legal a constituição do seu partido. Sim, eu concordo com tudo que disse o Gama. Só acrescentar que agora é uma outra fase, não é? E a Frelimo já deu provas mais que suficientes da sua capacidade ditatorial. Uhum. E como toda boa ditadura, eles não vivem no ontem, é já hoje. E então,
a fase da manutenção do poder, daqui até os próximos pleitos, já começou. A maquinação das próximas eleições já começou, porque começou no momento em que as autoridades cederam, vamos dizer, deram a bênção, não é, ao Chapo de formar governo, e de resto, agora como dizer, eles só estão numa campanha que pode ter aquele aspecto que se diz em termos militares, é de eliminar os últimos bolsos de resistência, não é? E é ali onde o Venâncio tem que estar atento e firme na sua luta, porque é uma luta que eu apoio. Ele tem que estar firme nessa luta e galvanizar a população, a juventude, sobretudo. E Mandela disse que leva uma geração para fazer uma revolução. E também Roma não foi construída num só dia, não é? E ele tem uma luta, tem um trabalho a fazer e que não durma na sombra da bananeira. E a ideia da aproximação é muito importante. É muito importante que ele esteja em contato com a realidade, em contato com as autoridades, que só assim ele se mantém relevante também, porque o contrário é o isolamento, não é? E o isolamento e também a facilitação do trabalho de quem não lhe quer, vamos dizer que no comando do país. Então, eu acho que o que eu acrescentaria, em poucas palavras, tendo concordado com tudo que o Gama disse antes. E o que é que vocês aconselhariam, Gama, o que é que vocês aconselhariam ao povo moçambicano? Podemos deixar, cada um de vocês pode deixar uma recomendação ao povo moçambicano, porque há necessidade, de facto, de todos nós contribuirmos para que o povo moçambicano volte a encontrar a tranquilidade, encontrar a harmonia e evitar que mais danos econômicos talvez, e danos humanos também possam acontecer. Gama, qual seria a tua recomendação ao povo moçambicano? Primeiro, estudar as razões, os motivos que levaram as pessoas a irem para as ruas, que é a contestação eleitoral. Estudar por que houve esta contestação. Qual era o problema? É a CNE, em que os comissários vieram ao público denunciar que aqueles resultados não foram produzidos por eles. É o Conselho Constitucional que validou as eleições e não teve em consideração a contestação que ocorreram. Então, o que a sociedade deve fazer é ver e analisar, estudar medidas de como se podem modernizar, reformar estas duas instituições, sobretudo, que participaram nas eleições, como se pode reformar também a Polícia Nacional para as próximas vezes ter uma postura de republicana e não sair às ruas a matar, a torta e a direita, ver como o Conselho Constitucional pode vir a ser um órgão independente, assim, tal como se deve ser também a CNE, porque se não se olhar para essas duas instituições, CNE e Conselho Constitucional, o círculo vai continuar, vai-se para as próximas eleições, o problema vai ser o mesmo e depois o regime vai alegar que está na lei, vai sempre se refugiar naquilo que está na lei. Ele faz leis fraudulentas, leis para defraudar a vontade eleitoral, a vontade do povo, e depois no fim, ele vem sempre dizer que cumpriu apenas o que está na lei. Quando lhe perguntarem que é a lei que ele fez, ele vai dizer não, é uma lei que aprovamos todos no Parlamento, sejam os votantes pela negativa ou positiva, mas foi aprovada pelo Parlamento. Matumona, enquanto tu, que mensagens podes deixar para o povo moçambicano? A mensagem que eu vou devolver, não é, ao povo moçambicano foi aquela que o povo moçambicano próprio nos deu. Né? Quanto a mim, eu recebi a mensagem do povo moçambicano pela sua bravura e coragem, é que o povo moçambicano
criou um facto político. E isso é muito importante, porque Uhum. o autoritarismo é um conceito que define-se pela abdicação do poder político de cada um de nós, que todos nós temos, não é? O autoritário ou o totalitário é aquele que totaliza o poder de uma nação. E, nesse contexto, o povo moçambicano deu uma rejeição ao sistema, dizendo que não é meu nome, você não vai governar em meu nome, não tens o meu poder, eu tenho o meu poder e vou para as ruas, não é? Então, isso não é um apelo às ruas, mas, pelo contrário, e também, claro, também não um repudio às ruas, mas é um incentivo e um encorajamento na manutenção daquele espírito que levou o povo moçambicano a fazer o que fez, porque, ademais, a nível mundial, mesmo no Ocidente, há um pacifismo do povo que é incrível, onde as pessoas não conseguem reclamar pelos seus direitos. Aqui há liberdades, mas ainda assim também há momentos em que o poder também abusa. E lá notamos que o povo é passivo. Já o povo moçambicano mostrou que é um povo que é capaz, e deu evidência, de criar factos políticos. Hoje estamos aqui a falar disso em função daquilo que foi a vossa coragem, a vossa força. E, acima de tudo, jeito mesmo de um remate final é que mantenham fé e confiança ao vosso líder, porque vocês escolheram um líder. Todo o povo tem o direito de escolher um, vocês escolheram um, que é o Mondlane. E, quanto a isso, tem que ficar atentos à campanha de desinformação que já começou, e só vai piorar quanto à pessoa de Mondlane. E vocês têm que fazer fé naquilo que ele fala, mais do que aquilo que as pessoas dizem, ou o sistema, vamos dizer, imprime ou lança contra a imagem dele. Então, que perseverem, que o futuro será vosso e a vitória é certa.